Nesse Um Quarto de Vida Lendo Peças Processuais, eu li peças de todos os tipos possíveis. Eu li peças tão boas que dava vontade de levantar e aplaudir o advogado. Parecia uma obra de arte. Eu li peças medianas, peças que nem fede nem cheira. Eu li peças ruins, eu li peças muito ruins, eu li peças que me deu vontade de desistir da vida, desistir do mundo jurídico, pedir demissão. Eu li peças que não seriam consideradas nem peças judiciais, não sei o que estavam fazendo no meio do processo. Olá, amantes da minha vida, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui embaixo e já clique em gostei, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. A não ser que você fique pistolaço da vida comigo, porque eu vou jogar na sua cara algumas verdades sobre peças processuais ruins. A verdade é que eu passei dos meus 28 anos de vida, 7 deles lendo peças processuais todo santo dia. E eu li... Eu não sou muito boa de matemática, mas na minha conta dá mais ou menos um quarto de vida. E nesse um quarto de vida lendo peças processuais, eu li peças de todos os tipos possíveis. Eu li peças tão boas que dava vontade de levantar e aplaudir o advogado. Parecia uma obra de arte. Eu li peças medianas, peças que nem fede nem cheira. Eu li peças ruins, eu li peças muito ruins, eu li peças que me deu vontade de desistir da vida, desistir do mundo jurídico, pedir demissão. Eu li peças que não seriam consideradas nem peças judiciais, não sei o que estavam fazendo no meio do processo. Ou seja, eu acho que você entendeu o meu ponto. Eu li muitas peças e eu cheguei à conclusão que várias delas, que sempre quando eu considerava uma peça ruim, e gente, essa é a minha opinião, não é a verdade universal. Eu não sou dona da verdade universal, não existe uma verdade universal. Vamos filosofar um pouquinho aqui. É a minha opinião sobre o que torna uma peça ruim, ok? Combinado? Vamos combinar, que você não vai reclamar nos comentários de mas isso é o que você acha, é o que eu acho. É um vídeo meu e eu estou dando minha opinião sobre a respeito. Muito obrigada. E voltando, eu dei uma devagada, eu faço isso. Você vai se acostumar. E, na minha opinião, tem 5 coisinhas que as pessoas fazem, que advogados costumam fazer, que tornam uma peça, na minha opinião, ruim ou não tão boa assim. Poderia melhorar se não tivesse esses errinhos. E eu sei que as pessoas têm muita dificuldade de decorar coisas, decorar listas. Então, eu fiz um acrônimo para facilitar a sua vida. Olha que lindeza. E eu tive que dar uma reboladinha, tive que pegar alguns sinônimos, porque eu tava só com consoante, não dá para fazer um bom acrônimo só com consoante. Aí dei uma mudadinha e cheguei no acrônimo lindo, maravilhoso, Jedi. O que é Jedi? Jedi são 5 erros mais comuns nas petições jurídicas e eu vou tratar de cada um deles aqui, agora, com você, meu querido Amando. Então vamos para o primeiro erro, sem mais delongas. O primeiro erro começa com a letra J do nosso acrônimo, e J stands for juridiquês. E sobre juridiquês eu tenho uma coisa para te falar. Não use. Gente, juridiquês tem apenas a função de deixar uma petição absolutamente pedante. Latim é uma língua morta. O latim morreu, faleceu, bateu as botas. Deixa o coitado descansar em paz, meu filho. Você não precisa escrever uma peça cheia de latim, cheia de palavras super rebuscadas. Tem gente que parece que escreve a peça jurídica com um dicionário de sinônimo do lado. Aí ele tá lá procurando, ele fala, vou escrever assim como? Não, vou escrever outrossim. Outrossim é mais bonito. Então, eu não entendo o que acontece com essas pessoas, que elas acham que falar rebuscado é falar bem. Não é. Tira essa ideia da sua cabeça. Tira a ideia que você precisa usar palavras difíceis.
facilita, não tem coisa mais bonita que uma petição simples, uma petição bem redigida, com linguagem inteligível, linguagem simples, de fácil compreensão, que o juiz leia uma vez, ele já sabe tudo que você está querendo. É claro, não estou dizendo que você não precisa saber expressões em latim. É claro que tem expressões que elas são absolutamente comuns no mundo jurídico e você seria meio que um peixinho fora d'água se você não conhecesse. Por exemplo, indúbio pro réu. No nosso terceiro ano de faculdade, eu demorei um pouquinho para aprender, não vou dar uma de sabichona, que eu acho que eu fui aprender no terceiro, quarto ano. Mas são expressões absolutamente comuns. Indúbio pro réu, um desses casos. Pacta sunt servanda, lá no primeiro ano você já descobre o que é pacta sunt servanda, inaudita altera parte, e vamos lembrar aqui que é inaudita altera parte, não inaudita altera pars, como muita gente acaba escrevendo, periculum in mora, fumus boniuris. Então, você tem que saber as expressõezinhas em latim, mas não quer dizer que você tem que deixar a sua peça um dicionário de latim. Você não precisa usar toda hora. Se você conseguir substituir o latim por uma expressão em português que fique igualmente bonito, igualmente técnico, substitua, porque vai deixar uma peça mais inteligível. E tem um plus, como diria a Carla, tem um plus a mais aí. O seu cliente ainda vai conseguir entender o que você está querendo dizer, ele não vai precisar de alguém traduzindo. Tem expressões realmente, como eu disse, tem expressões que não podem ser substituídas, que você precisa usar apelação, você não vai conseguir substituir apelação, por exemplo. São palavras técnicas e palavras que fazem parte do léxico, do vocabulário jurídico e que você tem que usar e não dá para abrir mão. Mas quando você puder simplificar, simplifique. Use isso como regra da sua vida a partir de agora, combinado? Então, convidado, vamos para a nossa próxima letrinha e ela é o E. O E vem de excesso. Excesso. Prolixidade. Mas antes, deixa eu contar uma história. Era uma vez a primeira pessoa do mundo. E sendo a primeira pessoa do mundo, ela naturalmente tinha muito tempo livre. E tendo muito tempo livre, ela tinha muito tempo para fazer uma coisa que ela gostava muito, que era escrever. E essa primeira pessoa do mundo, ela inventou a ideia de que escrever muito era escrever bem. E essa primeira pessoa do mundo espalhou para todas as pessoas que nasceram depois dela essa mesma ideia de escrever muito é escrever bem. E essa ideia foi difundida tantas e tantas vezes por tantas pessoas que ela virou uma verdade universal para desespero de todos os juízes da humanidade. Fim. True story. Gente, brincadeiras à parte. Eu não sei quem inventou essa ideia, não sei como surgiu essa ideia, mas a verdade é que as pessoas acham realmente que escrever muito é escrever bem. E deixa eu contar uma coisa. Não é. Você não precisa de uma petição com 1 milhão de páginas para ter uma petição bem feita. Uma vez, eu vi uma apelação que ela tinha 102 páginas. A apelação tinha 102 páginas. E ela não foi conhecida pelo tribunal porque ela não respeitou o princípio da dialeticidade. Quer dizer que os fundamentos da petição, eles não impugnavam a sentença especificamente. Como é que o cara me escreve 102 páginas e não consegue impugnar os fundamentos de uma sentença de 7 páginas? Eu te digo como. Porque escrever muito não é escrever bem. O fato é, quando você tem razão, você não precisa ficar convencendo muito, você não precisa colocar 1 milhão de argumentos, você não precisa trazer fatos históricos do século passado para embasar a sua tese. Você simplesmente não precisa. Eu não estou dizendo que escrever pouco é escrever bem também. Escrever bem é você escrever tudo que você precisa dizer, você falar tudo que precisa ser falado, com o mínimo de palavras possíveis, com o mínimo de páginas possíveis. É você fazer uma ponderação se aqueles fatos são ou não relevantes na narração do seu pedido. É a sua capacidade de síntese, é a sua capacidade de ser conciso, de ser direto, de ser claro. Você também não precisa colocar 1 milhão de jurisprudências, principalmente quando são casos de baixa complexidade. Tem gente que vai lá, pede justiça gratuita e bota 10 mil, bota 12 jurisprudências
achando que aquilo lá vai convencer o juiz. Cara, não é aquilo que vai convencer o juiz. O que vai convencer o juiz é a sua história que você contou. Você contou lá porque seu cliente faz jus aos benefícios da justiça gratuita? Porque ele está desempregado, porque ele é hipossuficiente economicamente, porque ele recebe menos de 3 salários mínimos, porque ele está numa situação financeira difícil, porque é uma pessoa jurídica que está em processo de falência, não está conseguindo pagar os funcionários. É isso que o juiz quer saber. Ele não está nem aí para aquelas 12 jurisprudências que você colocou a seguir. Quando é, por exemplo, um caso de negativação indevida, não precisa encher de jurisprudência, é pacífico, que é uma responsabilidade em ré ipsa, que é um dano moral em ré ipsa nesse caso. Claro que se o caso for mais complexo, se ele demandar um pouquinho mais de análise, é claro que é legal você pegar um precedente, principalmente se for um precedente paradigmático, ou se for um precedente vinculante. É legal você falar que você sabe que tem um precedente vinculante do SCJ, do STF, que trata exatamente de um caso análogo àquele do seu cliente que você está levando à apreciação do juízo. É claro que é bacana você fazer isso. Agora, não confunda isso com colocar um monte de jurisprudência de um monte de tribunal diferente, jurisprudência de 12 anos atrás, jurisprudência que não está mais nem em vigor, colocar julgados antigos. Não é isso que vai fazer sua petição ser considerada uma petição boa, meu querido advogado, minha querida advogada. Entenda uma coisa, de uma vez por todas: tamanho não é documento em se tratando de petições jurídicas. Combinado? Vamos então para a próxima letra do nosso acrônimo. A nossa próxima letra é a letra D, de deslealdade processual, de má-fé. E sobre má-fé, o que eu quero dizer é que ela fede. Além de casos clássicos e demandas temerárias óbvias, que infelizmente são muito comuns no cotidiano jurídico, alguns anos atrás era muito comum com exibição de documento. Advogados, claro que, gente, eu nunca estou generalizando, eu sempre estou falando de casos pontuais e específicos que acontece, mas advogados que pegavam 1 milhão de clientes, que captavam clientes de forma totalmente ilegal, captavam clientes pelo Facebook, pegavam nomes de pessoas que nem sabiam que tinham ações abertas, ações de exibição de documentos, que virou realmente uma febre. E é uma clássica má-fé. O juiz pegava a petição, já sabia que tinha má-fé ali. E agora mais comum petições de negativação indevida, que sempre acabam se comprovando válidas, sempre acabam se comprovando legítimas, porque a parte adversa geralmente traz o contrato. Afora esses casos que a má-fé é escancarada, que são patronos específicos que patrocinam essas demandas temerárias, há tipos de má-fé diferentes, que são um pouco mais sutis, mas que mesmo assim exalam aquele odor fétido. Por exemplo, uma vez eu vi uma petição, era uma ação de inexigibilidade de débito cumulada com dano moral, e o advogado dizia que o autor não tinha assinado contrato nenhum e que o banco, que era a parte contrária, devia ser cego, porque é evidente que a assinatura aposta no contrato era falsa, o que poderia ser percebido, segundo o advogado, a olho nu, só de comparar as duas assinaturas. Eu olhei as assinaturas, para mim parecia a mesma assinatura, mas o advogado tinha muita certeza de que era falso. Então o juiz mandou produzir a prova pericial de ofício, porque o advogado não pediu a produção de prova pericial. E quando o juiz mandou produzir a prova pericial de ofício, o advogado do autor ficou com fogo na roupa, embargou de declaração, agravou da decisão, porque ele não queria de jeito nenhum que produzisse essa prova pericial. Acabou fazendo acordo, mas a prova pericial acabou sendo produzida. E, obviamente, foi constatado que a assinatura era realmente do cliente dele, era verdadeira. E é evidente que já dava para saber isso antes pela própria postura do advogado. Então a moral da história é: não tente fazer esqueminha, não tente agir de má fé, não tente mudar,
a verdade, os fatos. Não tente agir com deslealdade processual, porque isso é percebido. O cliente pode tomar uma má-fé de graça, não tem previsão de dar as penas da litigância de má-fé para o advogado no CPC, mas eu já vi alguns juízes que fazem isso, que punem o próprio advogado por ações que eles sabem que foram feitas pelo advogado, não pelo cliente, ou que suspeitam que tenha sido feito pelo advogado, não pelo cliente. Então, o que eu quero dizer é que não precisa arriscar um negócio desse. Age direito, faz direitinho, conta a verdade, não adultera documento, não altere fatos, não seja desleal no processo. Isso fede, isso é percebido, isso vai pegar mal para você, pro seu cliente e para todo mundo. Não faça. A próxima letra do nosso acrônimo é o A, e A é de arquétipo. Arquétipos ou modelos. É muito comum que advogados que estão começando agora e não têm muita experiência acabem pegando modelos para fazer as peças dos clientes. E eu vejo um pequeno probleminha aí. Se o seu cliente quisesse um copia e cola, ele mesmo poderia fazer o copia e cola e pedir para alguém protocolar. Ele não precisaria do advogado para isso. E você não precisaria ter estudado 5 anos da sua vida para aprender como dar um Ctrl+C, Ctrl+V, não é mesmo? E eu não quero aqui demonizar modelos, tipo, não, nunca use modelos na sua vida. Eu só quero dizer para você usar ele com parcimônia. Para você não pegar o modelo e deixar do jeito que tá e achar que vai só mudar o nome das partes e datas específicas e vai estar tudo certo. Você precisa adaptar o modelo ao caso concreto. Por isso, ao meu ver, na minha opinião, a melhor coisa a se fazer é usar esqueletos, usar macros ao invés de modelos. Você pega uma folha em branco, você coloca os campos que têm que ser preenchidos na sua petição inicial, que são campos comuns a todas as petições, endereçamento, qualificação das partes, os pedidos comuns ao final. E você vai preenchendo. Você não sabe exatamente como tratar naquele caso concreto, você não sabe muito bem o direito material aplicável. Tudo bem, você vai lá, pega o modelo, pegue uma frasezinha ou outra, pegue um parágrafo ou outro, muda com as suas próprias palavras, escreve da sua forma, adequa aquele parágrafo ao caso concreto, deixa aquilo lá personalizado. Tem uma frase que diz que o segredo da criatividade é saber esconder a fonte, e eu acho essa frase maravilhosa. Porque realmente, a gente não cria tudo de cabeça, a gente não precisa ser um Michelangelo em cada peça, você não precisa fazer à mão, desenhado, artesanalmente. É claro que eu acho a coisa mais bonita que tem é uma petição artesanal, um trabalho de artesão mesmo. Mas eu sei que na prática isso se torna praticamente impossível, principalmente se você tem uma demanda grande de peças. Mas o fato é, você não precisa usar modelo, você pode simplesmente adaptar e deixar aquilo lá coerente com o caso concreto. Eu vi uma vez uma pessoa que simplesmente pegou uma petição e copiou e colou, sem nem se dar o trabalho de mudar os campos. Sabe os campos que trata-se de ação de 3 pontinhos? A pessoa deixou os 3 pontinhos lá e simplesmente fez um copia e cola, não tinha uma linha que tratasse do cliente dela. Era uma contestação no caso, e o que o juiz pode fazer é simplesmente ignorar essa contestação. Porque o CPC diz que a contestação tem que impugnar especificamente os fatos da inicial. Evidente que uma petição copiada e colada da internet não impugna especificamente fatos da inicial. Então, seriam fatos considerados incontroversos se o juiz não tivesse um pouquinho mais de cautela, se ele não quisesse perseguir realmente a verdade real no caso concreto. O ponto é, não vamos demonizar modelos de uma forma geral, não vamos generalizar nada, mas se você puder evitar modelos, evite. Prefira usar esqueletos, prefira usar macros, prefira tratar o seu cliente de forma especial. É isso que vai te diferenciar dos seus concorrentes no mercado. É a forma como você trata cada caso de forma individualizada. É a forma como você se dedica ao seu cliente, se dedica ao seu trabalho. Isso tudo para alertá-los a terem mais cuidado quando forem usar modelos prontos e modelos copiados da internet. Pode usar, mas usa com cuidado.
usa só o que for estritamente necessário e não deixa aquilo lá massificado, não usa de qualquer jeito, porque vai ser percebido pelo juiz quando ele for ler a sua petição e vai pegar mal também para sua peça, vai deixar a sua peça mais feia, mais esculhambada mesmo. A próxima letra do nosso acrônimo é a letra I. I vem de ininteligibilidade. Ininteligibilidade geralmente está relacionada à desorganização da peça. É aquela peça que você lê e as ideias estão todas confusas, estão todas jogadas de qualquer jeito, só despejadas lá. A pessoa começa a narrar um fato, aí ela pula a ordem cronológica e vai narrando um outro fato que tinha acontecido antes, e você não consegue entender qual é o começo, qual é o meio, qual é o fim da peça, você não consegue concatenar os fatos com o direito, com os pedidos. É aquela peça que realmente é a feira do caqui. Você não sabe quem que tá falando, você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe de nada. Você não consegue entender o que tá acontecendo. E essa é o pior tipo de peça que tem, na minha opinião. E a minha dica nesse caso é você narrar simplesmente, tão somente aquilo que for necessário para a peça. Eu já contei essa história lá no Instagram, mas como nem todos vocês viram os vídeos, eu vou repetir a história. Era uma ação de indenização por danos materiais por um acidente de veículo. E o sujeito começa contando que foi na casa da namorada para ver um filme, que ele sempre via filme no sábado na casa da namorada, e que eles estavam comendo não sei o que, e que estacionou o carro na frente da casa da namorada, como ele sempre estacionava o carro na frente da casa da namorada, e estavam lá vendo um filme de lei, e ouviu um barulho lá fora, e foi ver o que tinha acontecido, e o carro tinha sido atingido por um outro veículo que passava no momento. E aí eu te pergunto, o que diabos o juiz quer saber? Se o cara tinha namorada, se eles estavam vendo filme. Se o filme era de terror, se era de romance, se o filme era bom, se era ruim, se estavam comendo pipoca salgada, pipoca doce. Você entende o que eu tô querendo dizer? Eu tô dando uma exagerada aqui, mas você entende o meu ponto? Se os fatos são irrelevantes para a sua história, você não precisa narrar os fatos. Você se limite a narrar. Você se faz duas perguntas. A primeira é se aquele fato vai ser relevante para concatenar com os demais fatos que você vai narrar. A segunda é se aquele fato vai ser relevante para embasar os fundamentos jurídicos nos quais serão fundados o seu pedido final. Se não for relevante, se você responder não para as duas perguntas, não coloca, não escreve. Não precisa escrever mais do que o juiz precisa saber. Eu vi petição, e essa eu lembro porque ele estava pedindo ressarcimento Era uma ação de reparação de danos. Não lembro especificamente, mas era uma ação de reparação de danos que o cara tinha saído do banco com 10 mil reais e ele foi roubado. E eu lembro disso porque foi aqui na frente da minha casa. Foi na minha rua, bem na frente. O número da minha casa é 123, foi o número 124. E é por isso que essa história me chamou a atenção. E eu lembro desse advogado, ele falou que é muito difícil a vida, que a pessoa já trabalha demais para conseguir o suado dinheiro, e que tem que depender da máfia dos bancos, e porque com certeza alguém de dentro tinha dado a informação privilegiada para os ladrões roubarem ele, porque sabia exatamente onde estava o dinheiro. E para o trabalhador brasileiro perder 10 mil reais é uma coisa absurda. São fatos que, na minha opinião, são completamente relevantes para o juízo formar um convencimento. Se a parte se limita a dizer o que é necessário, fica uma petição muito mais limpa, muito mais polida, e fica uma petição muito mais gostosa de ler. Uma petição não é uma carta de desabafo. Você não precisa ficar falando sobre os problemas do mundo, sobre as desgraças da humanidade, não precisa. Você tem que se limitar a narrar os fatos e dizer o fundamento jurídico em que eles estão amparados, para você conseguir formular o seu pedido ao final e concatenar tudo bonitinho. E uma outra coisa que acontece muito é que a pessoa vai lá, narra os fatos, tá bom, de forma mediana que seja, faz o pedido, fala os fundamentos jurídicos, e no pedido pede uma coisa completamente nada a ver. Ele tá falando da batida do carro e aí ele vai lá no final e pede dano moral.
sem falar no que aquele dano moral está embasado. Isso é absolutamente comum e é absolutamente errado, é absolutamente sem técnica, entende? Uma outra situação muito comum é você pedir dano material e você não dizer em que aquele dano material tá embasado. Por exemplo, o autor entra com um pedido de reparação de danos, ele diz que foi vítima de um acidente automobilístico e ficou impossibilitado de andar, foi atingida a perna direita e ele ficou impossibilitado de trabalhar, e ele teve gasto com medicamento, ele teve gasto com médico, e ele tá até então em período de convalescença e não consegue pagar as contas da casa, e aí lá no final ele fala, pede danos materiais que sejam arbitrados em 100 mil reais. Fera, não é assim que funciona. Você tem que dizer qual é o dano moral que você quer. É danos emergentes? São os danos que são os prejuízos que você teve com a compra de medicamento, com o pagamento de hospital, com o pagamento de médico? São os lucros cessantes? Foi o que você razoavelmente deixou de lucrar pelo período de convalescença? Você quer um pensionamento mensal? Até quando? Qual o valor? Então, dano material, ele precisa estar discriminado. Você não simplesmente chuta um valor aleatório que você tirou de alguma cartola e pede dano material. Ou ele está discriminado com as faturas. Eu gastei tanto de medicamento, tanto de hospital. Eu ganhava tanto por mês. Aqui tá a minha carteira de trabalho. Ou ele é comprovado, ou você diz por que você não consegue mensurar ele desde logo. Claro que você tem que provar sim a existência do dano, mas você diz, eu não consigo mensurar porque eu não sei até quando vai durar meu período de convalescência, eu não sei até quando eu vou ficar em impossibilidade de trabalhar, e aí você pede para arbitrar em liquidação de sentença. Mas isso tem que acontecer. Você tem que especificar os seus pedidos. Você não pode jogar tudo de qualquer jeito e esperar que o juiz olhe na bola de cristal dele e descubra de onde que você está tirando aquele valor, de onde você está tirando aquele pedido. Os pedidos são uma das partes mais importantes da sua peça inicial. Então você tem que ter um cuidado muito especial com eles e ter certeza que eles estão embasados nos fundamentos que você narrou anteriormente. Então é isso. E espero que ela seja de grande valia. Sempre se lembre do Jedi, sempre dê uma olhadinha antes de acabar a sua peça, ver se você cometeu algum desses errinhos, tenta tirar, tenta adequar, tenta deixar a sua peça limpa, bonita, polida, sintética, e o juiz vai amar ler ela. Você vai fazer o dia do juiz que estiver lendo a sua petição, eu te garanto. Até a próxima!